Hey guys, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Mika Araújo e hoje eu vou falar pra vocês sobre O Aprendiz, que é o primeiro livro da série O Conjurador, escrito pelo autor Taro Mataru e lançado pela editora Galera Record. Ele é um livro nacional e eu li ele no início de agosto, se eu não me engano. É uma história super envolvente, super forte e é uma escrita bem marcante. No início, eu entrei nesse livro sem saber bem do que se tratava. Gostei mais da capa, e vocês podem ver que ela está bem desgastada, então ele passou um tempo bem sofrido nas minhas mãos. Esse livro vai tratar da história do Fleischer, que é um jovem que ele mora em um vilarejo pacato chamado Pelego. Ele foi encontrado bem novinho, no frio, por um ferreiro. Então esse ferreiro ele acaba que levando ele para casa e criando ele. E como ele é um ferreiro, ele vai ensinar essa prática para o Fleischer. Então ele vai ser um aprendiz de ferreiro aqui no início da história. Durante esse período que trata essa história, está acontecendo uma guerra, que é chamada Guerra Órquica. Então nós vamos encontrar aqui um universo bem expandido, que vocês vão conseguir achar bem parecido com RPG, com Pokémon. Vocês vão achar bem parecido, eu achei bem parecido. E o autor também compara, né, essa história com O Senhor dos Anéis, Harry Potter, e eu acrescento os jogos de RPG, porque nós temos diversas raças aqui. Então nós temos elfos, nós temos anões, nós temos orcs, humanos e por aí vai. No início da história, ela se passa em uma feira lá onde ele mora. E nessa feira aparece um senhor com algumas coisas para vender. Depois eles descobrem que esse senhor é um desertor, no caso é um soldado que está vindo da guerra. E ele traz algumas coisas consigo de lá de onde ele está vindo, da Guerra Órquica. Então coisas bem diferentes que o pessoal daquele vilarejo não conhecia. E entre essas coisas tinha um livro. E era um livro pertencente a um ex-conjurador. Ele consegue vender a maioria das coisas dele, mas esse livro, ele continuou lá, ele não conseguiu vender. E ele acaba que dando de presente esse livro para o Fleischer. E quando o Fleischer vai folheando aí o livro, ele encontra um pergaminho, que é um coro de conjuração, que quando ele lê, ele consegue conjurar um demônio. Que na verdade não é um demônio, tá mais para Pokémon. Esses demônios, eles têm as classes, né, de quem é mais poderoso e quem é menos poderoso. E eles não são, tipo, coisas demoníacas. Eles são criaturas com poderes e que você controla esses poderes. Então, eu não levo mais ao pé da letra a parte de demônio. Tá mais pro Pokémon. Então, ele consegue conjurar essa salamandra, que tá aqui no pescoço dele, que é o Inácius. Então, depois disso, vão acontecendo algumas coisas nesse vilarejo que faz com que ele tenha que se deslocar de lá. Ele não vai mais poder ficar. Ele vai caminhando para um outro lugar e nesse outro lugar ele conhece alguém que percebe que ele é um conjurador, que na verdade ele não é ainda. Essa pessoa vai chamar ele para ir para uma academia de treinamento para conjuradores, que chama Academia Rokans, que ela prepara os conjuradores para irem para a Guerra Órquica. Lá eles vão ensinar como capturar outros demônios, onde capturar, como capturar. Então, nós vamos acompanhar aqui nesse livro a trajetória e todo o crescimento desse personagem. Como ele vai deixando de ser aquela criança indefesa do início do livro, para se tornar um guerreiro que vai crescendo aos poucos com cada aprendizagem que vai acontecendo, com cada luta, com cada obstáculo. E não é só isso que acontece, a história não é só voltada em torno disso. O autor conseguiu colocar por trás de uma forma que a gente percebe forte aqui a questão da hierarquia e das classes sociais, do racismo entre eles, porque aqui nós não temos só humanos, nós temos orcs, nós temos anões, nós temos elfos. Então a gente percebe a forma de tratar dos humanos com essas outras pessoas, com esses outros seres. Nós percebemos que os humanos, eles tratam os anões por cima, rebaixando eles ainda mais, que já são anões, né?
enfim. Nós percebemos também a questão da hierarquia, né? Nós vemos que os plebeus, que no caso o Fleischer está enquadrado nesses plebeus, que eles não são nascidos em berços nobres, eles não são criados por pais que já vieram de uma sequência de conjuradores, então eles são tratados de forma diferente. Os nobres, eles recebem os demônios deles desde criança, então eles desde pequenos são instruídos pelos pais a como lidar. Eles já chegam lá na Academia Rocan sabendo de alguma coisa e são tratados de forma diferente. Eles têm um dormitório separado e eles são mais bem tratados do que os plebeus. E os plebeus a gente vê de forma bem explícita que eles são maltratados por sua classe social, né? Eles têm um dormitório inferior dos outros, bem mais pequeno. Os uniformes são gastos, são usados, são instruídos de forma diferente, em horários diferentes. Então a gente vê e dá pra sentir muita raiva de tudo que acontece. Os antagonistas que aparecem por aqui dá nojo do jeito que eles tratam os plebeus, da forma como eles querem que todos caiam aos seus pés e façam tudo que eles querem, só porque eles são os riquinhos e poderosos, e é muito chato essa parte. E não tem como não odiar esses antagonistas. No decorrer da história a gente vai se apegando muito aos personagens. Alguns personagens não são bem colocados aqui, mas dá pra entender porque é o primeiro livro, temos a apresentação dos personagens principais, então os secundários não tem muito o que falar deles por aqui. Eles não são bem descritos, mas nós conseguimos criar um laço muito forte de carinho com os personagens principais, com aqueles que aparecem mais. E quando ele vai chegando ao fim, você fica naquela agonia que, meu Deus do céu, não tem página suficiente para terminar. E agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou saber como é que vai terminar isso? E o segundo livro ele ainda não foi lançado aqui no Brasil. Então, para quem não lê inglês, como eu, tá aqui no desespero do mundo, porque não tem como saber como é que continua. E quando ele termina, ele dá um espaço tão... O que eu faço agora? Porque é muita coisa que vai vir. Ele deixou um espaço bem aberto, bem amplo, do que poderia vir a seguir, do que ele vai poder criar aqui em cima disso. Ele conseguiu escrever esse livro de uma forma muito linda e acompanhar o crescimento desse personagem foi o principal para mim, né? Que o tempo que eu passei aqui, eu passei crescendo junto com ele, e quando chega no final a gente quer saber o que vai acontecer. A gente teme pelo que virá e fica com aquele receio e aquela ansiedade e expectativa para saber o que vai vir a seguir. Então, eu comentando com algumas pessoas do meu convívio, alguns amigos meus, sobre esse livro, eles já ficaram super na expectativa para ler, e é isso que eu quero que vocês sintam também quando assistirem os meus vídeos. Para você que gostou desse vídeo, achou legal a história de O Aprendiz e tá também torcendo aí na expectativa para o segundo livro, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações para sempre que eu postar vídeos você ficar sabendo. Então é isso. Uma boa leitura e até a próxima. Um beijo!